Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Chegamos no nosso último encontro do Papo Proativo e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Vanessa, diretora pedagógica do Colégio Sérios, para entender como é que a pandemia tem afetado as instituições. Então vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco ela está aqui online para falar com a gente. Vocês podem deixar suas dúvidas por aqui no chat que até o final a gente vai responder todas, viu? O Papo Proativo ele começou há mais ou menos uns 8 anos na nossa agência. Normalmente a gente encontra, as pessoas têm esse contato olho no olho, mas justamente até por causa da pandemia, o assunto que a gente vai trazer hoje, não podemos levar o formato físico. Então a gente veio para o meio digital para não deixar esse debate de lado. A Gabi já entrou, o Gustavo também. Vamos esperar. Agora a gente está vendo uma movimentação para a retomada das instituições e vamos ver como é que a Vanessa vai avaliar toda a situação, como é que está sendo essa questão da pandemia, como que está afetando o ensino. Letícia entrou, Elane também, sejam bem-vindos, pessoal. A gente tem encontrado muitas dúvidas em relação a esse assunto, principalmente no que diz respeito ao processo de readaptação. A gente sabe que é muito difícil para os alunos que sempre têm aquele contato, aquela presença no dia a dia. Como que é, né, estar no meio digital e não ter mais esse suporte, esse olho no olho? Mais gente entrando, a Brenda. Ana Paula entrou também. Para quem está chegando agora, só lembrando que a gente vai falar da pandemia e como isso tem afetado o ensino. E a Vanessa do Colégio Sérios vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Ela é diretora pedagógica da instituição. Eu queria saber até a opinião de vocês. O que vocês acham? Como é que vocês acham que impactou toda essa questão da pandemia em relação às instituições privadas e públicas também? Vocês acham que afetou demais? Que o ensino à distância pode funcionar? Deixem aqui nos comentários que a gente vai ficar de olho. Jéssica entrou, William, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Dessa vez a gente está vindo encontrar vocês na quinta-feira para fechar com chave de ouro. A gente ia tentar encaixar esse encontro na primeira semana de setembro, de agosto, mas não deu. Então a gente está trazendo aqui para encerrar o mês com muita alegria, com esse papo incrível. O pessoal que já está aqui online comigo, vocês têm filhos? Como vocês estão vendo essa volta para as aulas no presencial? Vocês têm expectativa? Maísa entrou também, a Thay. Só mais um pouquinho, pessoal. Vamos esperar a Vanessa entrar aqui e a gente dar início ao debate, tá bom?
Vanessa chegou, vamos esperar só mais um segundinho, que ela já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Já está conectando. Para lembrar vocês, a gente vai falar um pouquinho de como que está sendo essa questão da pandemia e das instituições de ensino. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Gabriela, boa noite, tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite, tudo certinho aqui. Vanessa, quer se apresentar para os nossos convidados? Sim. Primeiro, eu quero agradecer o convite, o privilégio de ter sido convidado pela Proativa, que realiza um trabalho tão sério na assessoria de imprensa. E aí quero falar, então, sobre mim, né? Sou uma educadora por natureza, sou educadora apaixonada há muitos anos na educação, há mais de 20 anos, e educadora por escolha. A minha trajetória sempre aconteceu, sempre passou por instituições privadas, sendo entre educação infantil e anos iniciais do fundamental. Passei 12 anos em sala de aula como professora regente, depois mais 3 anos em sala de aula também, só que aí na regência de ensino fundamental, os 12 primeiros anos foram em turmas de educação infantil, depois 3 anos atuando como professora de ensino fundamental, depois 2 anos como orientadora educacional, de 4º a 7º ano, então eu peguei 2 segmentos nesse serviço de orientação educacional, e por fim eu estou no meu 3º ano de diretora pedagógica, trabalhando com turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Acho que a educação realmente é a melhor arma para transformar a vida, né? É o melhor caminho para a gente conseguir alcançar as pessoas, para a gente conseguir alcançar vidas e para conseguir projetar o futuro. Eu sempre defino o professor como transformador de destinos, porque nenhum outro profissional tem nas mãos o poder de transformar o destino das pessoas, seja para o bem ou seja para o mal, como um professor. Então, essa é a minha história com a educação, essa história que eu tenho tanta paixão e que eu não troco por nenhuma outra área. Então a gente não podia nem começar melhor com uma reflexão tão bonita dessa da Vanessa. Ela está atuando hoje em dia no Colégio Sérios, uma profissional incrível que tem um currículo super extenso. E Vanessa, será que você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi para você que está sempre acompanhando essas questões educacionais, como foi a chegada do coronavírus e como se impactou a educação? Gabriela, não preciso nem repetir como o coronavírus sacudiu a vida de todas as pessoas, de todas as instituições, porque quando falamos em pandemia, falamos de uma repercussão que é global, né? De um alcance que é global. Um dia nós trabalhamos normalmente, voltamos para casa e no dia seguinte não podíamos mais trabalhar. Tudo foi parando e as notícias foram chegando e muitas vezes nós criamos a expectativa de que não chegaria aqui, né? Nós ouvíamos falar que isso estava acontecendo em outros países, até mesmo em outros continentes, e a gente não acreditou que fosse chegar tão perto e chegou. E fomos todos pegos de surpresa. Nós tão acostumados com a aula presencial, num formato de escola que a gente acredita muito, que o contato físico, que o afeto, que o olho no olho faz tanta diferença e que uma mediação corpo a corpo, uma mediação estando tão próximo, ela tem um poder muito transformador. Então, na verdade, todo mundo teve de se reinventar para poder enfrentar essas particularidades da pandemia. Agora, a escola no formato exclusivamente presencial, ela foi obrigada não somente a uma reinvenção, mas a uma mudança de cultura, uma ressignificação, porque se precisou pensar em novas formas de conseguir dar uma continuidade à educação acadêmica, mas também pensar numa maneira de conseguir alcançando o afeto, de conseguir exercitar a empatia e de conseguir continuar alcançando os estudantes nesse momento tão particular. Então, a escola saiu de um espaço físico extremamente delimitado para entrar nas casas das pessoas via tela.
Isso deveria ser uma coisa impessoal, deveria ser uma coisa fria, mas toda escola que se preze, e aqui no DF nós temos muitas escolas sérias, sabem que não poderia ser uma coisa mecânica, que precisava ser muito bem pensado para poder de fato alcançar as pessoas, de fato alcançar os estudantes, conseguir a parceria das famílias e conseguir fazer a entrega do produto que é a educação. Então, a Então gente foi toda, realmente precisou reinventar. desculpa te interromper, foi toda uma preparação, né? Porque como a gente está conversando aqui, a gente não esperava que isso chegasse tão rápido, como você mesmo disse. Então, esse processo de readaptação, você pode comentar um pouquinho, explicar para essas pessoas que estão assistindo a gente como é que vocês lidaram desde o início e como ainda está sendo, porque as aulas presenciais ainda não voltaram. Tem a previsão Não. de voltar agora em setembro, mas Isso. ainda tem essa incerteza, fica naquela corda bamba, né? Você É. pode falar um pouquinho dessa readaptação, por favor? Primeiro, no primeiro momento, como não tínhamos a menor noção de quanto tempo isso duraria, nós começamos de forma muito tímida a proposta de atividades. Então, mandamos um roteiro de atividades para casa, para as famílias, a fim de que desse uma sequência à proposta de conteúdos previstos em cada currículo e acreditando que um retorno aconteceria, né? Depois que entendemos que veio o decreto com um prazo muito maior, suspendendo as aulas presenciais, aí a gente começou, então, a pesquisar qual é a melhor plataforma, foi o primeiro ponto. Como lá na escola, para os alunos do sexto ano em diante, já era usual o Google Classroom, então nós somente estendemos que essa ferramenta fosse usada pelos menores também. Então, definimos qual seria a plataforma. Depois discutimos o que faríamos como proposta para cada faixa etária, porque nós valorizamos muito as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao tempo de tela. Então, essa sempre foi uma preocupação nossa, né? Existe um tempo de tela previsto para cada faixa etária. E aí nós observamos o que estava previsto para cada faixa e os planejamentos e os roteiros de atividades foram feitos com base nisso. Com o uso do Google Classroom, então foi criada uma sala de aula para cada turma e cada professora, com sua respectiva professora assistente e os professores de área específica. Então, a gente fala, os professores especialistas e os generalistas começaram a fazer os seus planejamentos e fizemos uma divisão entre o que seria online e o que seria gravado, porque a gente queria que tivesse o tempo de interação. Nós sabemos que quanto menor a idade, né, os grupos de menor faixa etária, eles precisam ainda mais dessa interação para que o vínculo seja mantido aceso, né, para que ele continue. Então, o aluno de educação infantil, ele é muito do toque, do contato, da pele, ele precisa ver a professora, ouvir, ele precisa ter o espaço para falar. E agora, especialmente nesse momento de pandemia, na verdade, todo mundo precisa falar, né? Todo mundo precisa desse espaço. Ainda mais as crianças que receberam a imposição de um confinamento, né? Esse isolamento, ele não é só social, ele é físico e em muitos casos ele acaba por ser afetivo também, porque a gente não está podendo conviver com as pessoas que não são tão caras, né? Que a gente tem afeto e que normalmente a gente convive. Então nós precisávamos ter a garantia de que essas crianças, ainda que por meio de uma tela, elas teriam a convivência com os amigos e com as professoras, com os professores. E os planejamentos, então, foram feitos assim, fazendo essa divisão. Aí a oferta nós temos para cada faixa etária um programa específico, mas todos têm encontros online, tem aulas assíncronas e aulas síncronas, para que tenha os encontros online com as professoras, para esse momento de interação, mas também para a realização de atividades, especialmente também para a introdução de conteúdo, porque nós entendemos os questionamentos dos pais, nós entendemos inclusive os medos. A questão do exercício da empatia nos ajuda a entender que a maioria dos pais, eles não estudaram para ensinar a educação. Eles têm orientação para instruir, cada um tem a sua profissão, mas a maioria deles não é composta por pais que são da área de educação. Então, a nossa preocupação foi não demandar para eles mais do que esse momento já demanda.
Então, introdução de conteúdo, conteúdos que precisam de sequência ou propostas mais complexas são sempre trabalhados pelos professores. O que fica de extensão, de continuidade e de complemento de atividade para que a rotina seja preservada são atividades que demandam menor complexidade, menor tempo e que as famílias podem fazer de forma gradativa, cada um reconhecendo sua própria rotina e fazendo de acordo com a própria condição. Perfeito. Para quem está entrando agora, pessoal, vamos contextualizar um pouquinho, né, Vanessa? A gente está falando sobre educação e como que a pandemia deu aquela chacoalhada, o termo até que a Vanessa usou aqui no começo da nossa conversa. E, Vanessa, vamos entender mais da visão do aluno. Você sentiu um pouco de resistência da parte deles na hora de ter esse ensino à distância? Teve um pouco de dificuldade nessa nova rotina? Com certeza. Os números foram bem menores no início, os números eram tímidos em função de timidez, de particularidades, ou mesmo de uma dificuldade que a família teve para poder entrar nessa rotina. Porque quanto menor, aí mais uma vez a complexidade da faixa etária, quanto menor a criança, de mais acompanhamento ela precisa. Então, uma coisa é um estudante de 13, 14 anos, que está acostumado ao uso do computador, do celular, do tablet de forma autônoma e não precisa da presença de um adulto para fazer esse acompanhamento. Já com os pequenos, educação infantil, primeiro, segundo ano, são estudantes que precisam da ajuda, do suporte do adulto ali ao lado, para ajudar, para fazer mediação, para poder ajudar a administrar o material que é necessário para aquela aula e até mesmo a administração do microfone e da câmera. Como era um momento muito novo para eles, os que participavam ainda estavam transformando em alguns momentos a aula num momento de descontração, de brincadeira, de reencontro com os colegas, o que às vezes comprometia um pouquinho o andamento da rotina. Então, nós tivemos esses dois pontos. O grupo que demorou um pouquinho a se familiarizar com as aulas remotas, então tinha um temor pela tela, não queria aquele encontro, ficava constrangido por se expor, não tinha certeza de quem estava do outro lado, porque eles ficavam sempre preocupados. É só a minha turma? São só as minhas professoras? São só os meus colegas? Aí quando viam, tinha criança que via o pai do outro, já ficava constrangido, medo de uma exposição, tinha a preocupação também de não se colocar para não ser ridicularizado, tem muito isso, né? Às vezes eu tenho uma dúvida, mas eu não vou solicitar uma mediação para que ninguém ria, para que ninguém questione a minha dúvida ou ridicularize. Então, foi preciso um tempinho para poder administrar isso. Além da questão da família, da rotina da família, como eu disse, que precisou também se reorganizar e muitos pais, né, muitas mães, muitos responsáveis que são linha de frente, não podiam acompanhar porque nós temos pais que trabalham na área da saúde, na área da segurança, que trabalham em áreas que não pararam, né? Alguns comércios que eram caracterizados, algumas áreas da economia caracterizadas como essenciais, então alguns pais não pararam. Então, precisava ainda de alguém que estivesse, algum funcionário, e aí entra na outra esfera. Muitas pessoas dispensaram a ajuda doméstica com a preocupação para evitar contrair o vírus. Então, foi tudo muito difícil até que todo mundo conseguiu se organizar. E, além disso, toda a limitação nossa, profissional, para lidar com ferramenta antes desconhecida. Então, foi necessário um mergulho muito profundo em ferramentas, em portais, em cursos, em tutoriais, para que a equipe conseguisse produção de vídeo, de pesquisa, edição. E você que é da área sabe que isso demora muito tempo. E nós, como escola, a gente tentou fazer um aconchego para que as famílias se sentissem amparadas, mas que a equipe também, a equipe pedagógica sentisse que existe a compreensão por parte da direção da escola, respeitando limitação e valorizando a busca individual e a busca coletiva. Nossa, isso é muito interessante, Vanessa. E você falou uma palavrinha agora que me despertou o começo da nossa conversa, que é o aconchego. Quem conhece o trabalho do Colégio Sério sabe o tanto que eles são atenciosos, o tanto que tem esse envolvimento com o aluno. E você mencionou que teve aquele problema, aquela preocupação de como é que será que vai ter esse afeto, né, com o estudante? Como é que vocês driblaram essa situação? Como vocês conseguem manter até hoje essa preocupação, esse carinho, essa
essa mostra, né, de que vocês estão presentes e que, mesmo à distância, vão continuar dando suporte. O Colégio Ceres tem uma característica que eu considero extremamente positiva, que é a comunicação. Nós nos comunicamos muito com as famílias, nos comunicamos muito com a equipe, nos comunicamos muito com os nossos estudantes. As professoras nos planejamentos, elas já se preparavam, os professores em geral, já se preparavam muito para esse encontro e todos os encontros iniciam com um espaço de escuta. Então, os estudantes têm um momento em que eles podem falar sobre experiências e sobre descobertas. Isso no momento coletivo. Com o passar do tempo e quando percebemos que, de fato, as aulas remotas elas se transformaram numa realidade bastante duradoura, nós implantamos encontros individuais. Hoje, os alunos têm, no mínimo, 2 encontros individuais com com as professoras, com as professoras generalistas, as regentes, e nesse momento, então, é só o estudante e a professora. Aquele espaço é um espaço ainda mais íntimo, em que não é só um momento de mediação de conteúdo, não é só um plantão tira dúvidas, mas é um momento de convivência. É um momento que existe um espaço extremamente aberto para afeto, para falar, para ouvir, para se colocar, para dividir um pouquinho de como tem sido a vida deles nessa quarentena. Geralmente, o tempo previsto para esse encontro é um tempo de 15 minutos, mas dependendo dos desdobramentos, perdão, esse tempo ele se estende para cerca de 40 minutos, porque as professoras não largam, elas não ficam o tempo todo olhando o reloginho. Elas compreendem a demanda dos alunos, a necessidade que eles têm desse falar, desse colocar e dessa interação, e esse tempo acaba rendendo muito bem. Mas ele rende não somente com relação ao afeto. Existe o afeto, existe o consolo, existe o diálogo, mas existe também o rendimento do trabalho. É muito bacana a gente perceber, por exemplo, que as professoras estão conseguindo alfabetizar à distância. Nunca pensamos nisso, né? Muito interessante, porque Rousseau é um sociólogo suíço que eu gosto muito, do século XIV, e ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E ele disse isso porque ele sempre defendeu o ensino domiciliar. E hoje nós estamos vivendo um pouco disso, não nessas características, né? Porque estamos em outro século, outra época, outro milênio, mas nós estamos vivendo esse ensino em casa e nós estamos podendo provar que não é a sociedade que corrompe, que essas crianças, esses estudantes, esses seres, eu falo que cada criança é um multiverso, não é um universo, é um multiverso. Eles são terra fértil. E o que a gente planta é o que vai vingar, né? É o que vai florescer. E nós temos visto muito nesses atendimentos, nessas mediações, a capacidade que eles têm de superar, de serem resilientes e a capacidade que os nossos profissionais tão brilhantes têm de transformar essas vidas, mesmo com tamanha distância e tantas adversidades. Perfeito. Vanessa, uma curiosidade que surgiu aqui. Você acha que esse ensino remoto, com os pais presentes dentro de casa, já que a gente está em home office, a maioria dos profissionais, né? Você acha que teve maior aproximação dos pais com os filhos e com a escola? Você acha que fortaleceu esse laço? Olha, Gabriela, eu acredito mesmo que ninguém vai sair dessa pandemia como entrou. Mas a experiência dos responsáveis com os estudantes, eu acho que deu um panorama muito importante para 2 pontos. O primeiro ponto, conhecer as facilidades e as potencialidades daquela criança, daquele estudante. Porque muitas vezes os responsáveis acompanham só na realização de uma tarefa de casa, mas eles não têm noção do que é uma necessidade, do que é uma dificuldade ou mesmo uma facilidade. E eles estão tendo acesso a isso. E o segundo ponto é conhecer como o trabalho de um educador é imprescindível na formação de um ser humano. Como demanda paciência, tolerância, inspiração, instrução, preparo, planejamento, organização e administração de tempo. Aí você falou o que eu estava querendo que a gente chegasse, que é essa importância do profissional de ensino.
A gente vê uma desvalorização, às vezes, desses profissionais, mas a gente tem que reforçar nessa tecla que assim, a educação é primordial para o nosso funcionamento. É a base de qualquer ser humano. É aquilo que você falou no começo da nossa conversa, né? A gente precisa dessa questão educacional, dessa aproximação, mostrar para a pessoa que a gente pode sim mudar, a gente pode melhorar. Isso é muito importante. Vanessa, você acha que a gente pode chegar numa tendência nessa coisa de ensino remoto? Ou será que depois da pandemia vai ser esquecido, vai deixando de lado? Não, Gabriela, eu acho que o ensino remoto ele veio para ficar. Eu acredito que no máximo nós vamos manter o formato híbrido, né? Porque há aqueles que precisam da escola como um espaço para manter os filhos não somente aprendendo mais em segurança, quer seja pela configuração da família, quer seja por uma necessidade do trabalho, ou seja mesmo por escolha. E existem também aqueles que vão esperar ainda um tempo, e um tempo longo, para que tenham segurança para mandar os seus filhos para a escola. O Sérios tem um programa que é a Escola de Paz. E na Escola de Paz nós discutimos temas que são relevantes para a criação dos filhos. O tema do próximo encontro é o que a gente está chamando de Prata da Casa, porque é um encontro que vai ser realizado por profissionais de saúde que são mães de alunos nossos da escola, são pediatras, tem uma mãe que é psicóloga. E né, na discussão essa semana sobre o alinhamento da próxima edição, uma mãe ainda mencionou a questão da espera pela vacina, ela é muito particular, porque as coisas não são tão simples como às vezes um político noticia, porque tem pressa que dê certo para o Réveillon, tem pressa que dê certo para o Carnaval. A gente está falando de uma situação em que as pessoas vão aprender a conviver com isso. Porque, de qualquer forma, as pesquisas já dizem que o coronavírus ele vai se tornar uma endemia, né? Ainda que a gente consiga vencer a pandemia, a tendência é que seja endêmico. Então, nós vamos precisar conviver com isso, assim como convivemos com a gripe. Então, de fato, o que vai acontecer, as pessoas vão começar a entender que ele existe. É um caminho sem volta. Mas o que a gente pode fazer para tentar levar uma vida... Eu não gosto muito da expressão do novo normal. Eu falo da vida diferente. Para tentar levar uma vida diferente do que o que levava antes, mas sem abrir mão de gêneros de primeira necessidade. Então, a educação, ela é de primeira necessidade, né? Ela faz toda a diferença na vida de um ser humano. Tanto é que ela é legal. E aquelas que estão fora da escola, que não seja por direito conquistado em juízo, são considerados agentes de evasão escolar. Então, não dá para abrir mão disso. Então, acho que o que vai acontecer é um ensino remoto como uma realidade, não sei se para sempre, mas por muito tempo, e algumas pessoas, algumas famílias e alguns alunos movimentando a escola por suas necessidades ou mesmo somente por opção. Entendi. A gente estava conversando sobre a comunicação, sobre os laços familiares, e a Liliane fez um comentário aqui no chat falando que a comunicação engajada pode fortalecer os vínculos entre escolas, famílias e alunos. Então, é basicamente isso que a gente está falando, né? Que a gente tem que ter essa integração. É basicamente um tripé, né, Vanessa? A gente tem que ter esse suporte para conseguir a estrutura certa do corpo, da mente, de toda a estrutura do ser humano mesmo. E para fechar... Desculpa. Pode falar, desculpa, pode falar. Eu sempre falo que o sim e o não, ele precisa sempre ser dito. O que difere é como ele é dito. Assim também eu penso para a comunicação. Acho que tudo que a gente consegue comunicar, consegue expressar, se colocar, a gente se antecipa, evitando problemas, evitando discórdia, evitando, inclusive, interpretação errada. Então, é o como. Eu acho que precisa acontecer sempre. O que faz diferença é o como. Eu também, uma outra coisa que eu costumo dizer é que falar tudo que a gente pensa não é sabedoria e não é usar de expressão não ter papas na língua. Eu acho que falar tudo que pensa é falta de domínio próprio. Mas eu acho que falar tudo que é necessário é sabedoria. E numa relação de escola, que a gente chama de comunidade escolar, que a escola não existe sem o grupo de profissionais, sem as famílias e sem os alunos, se não houver comunicação,
é simplesmente impossível que essa relação tenha sucesso. Eu chamo o responsável, o adulto, ele é o cliente, mas a matéria-prima do meu trabalho é o aluno. E quem Maravilhoso. opera essa matéria-prima são os profissionais. Então, se esse tripé não tem uma comunicação, não tem uma conexão, o trabalho não vai ser exitoso como a gente gostaria. Então, realmente, a comunicação é a base de tudo. Sim, isso é verdade. Vanessa, para a gente encerrar o nosso papo, que está maravilhoso, mas infelizmente a gente não pode se estender tanto, eu queria saber qual dica você daria para o pai que está vendo que o filho não está tão entrosado com o ensino remoto, como ele poderia estimular, além da escola estar ajudando, mas a presença do pai é fundamental. Então, o que ele poderia fazer para ajudar o filho dele ou o responsável que está cuidando da criança? Como pode ser esse incentivo dentro de casa? Primeiro, ele tem que preservar uma relação muito saudável. Uma das nossas maiores preocupações como escola durante esse período de distanciamento físico é que esse distanciamento não desperte nas pessoas problemas de relacionamento resultante de desgaste em função das tarefas que precisam ser realizadas. E isso entra também na questão familiar. É muito difícil para um pai, como eu te falei, muitos pais às vezes nem conheciam os filhos na vivência escolar e tiveram de conhecer no susto, em função das aulas remotas. Então, o primeiro ponto é tolerância. A tolerância ela precisa acontecer. A paciência precisa ser um investimento contínuo. Isso não é só na relação do pai com a aplicação das tarefas escolares. Paciência e tolerância são duas características e são até dois valores que os pais precisam ter em tempo integral com os seus filhos, porque isso tem tudo a ver com uma criação legítima e saudável. Terceiro ponto, ele precisa procurar ajuda da escola. Porque, como eu falei, como os pais não estão preparados para isso, os pais que não são da área, muitas vezes eles perdem essa paciência, não exercitam essa tolerância, porque se cobram, porque acham que têm a obrigação de ter as respostas necessárias naquela mediação. E não é isso. A escola precisa deixar muito claro qual é o papel dela e qual é o papel do pai. As aulas remotas não terceirizaram o compromisso da escola com a educação acadêmica. Houve sim uma transferência de espaço físico, mas essa responsabilidade, ela continua sendo uma responsabilidade da escola. Então, esse pai, ele precisa procurar ajuda da escola para ter um direcionamento. As escolas, e especialmente os SERES, que eu tenho propriedade para falar, nós temos uma agenda aberta, um canal de comunicação extremamente aberto com os pais para dar as orientações e o suporte necessário que eles precisam para que possam ajudar os estudantes. Então, o melhor caminho é buscar ajuda. Admitiu ou percebeu que está com dificuldades para ajudar os filhos nas tarefas escolares, é buscar ajuda. Não podia terminar melhor com um conselho tão incrível como esse, que eu acho que às vezes a maior dificuldade é realmente assumir, ver que está tendo alguma falha ali e ir atrás. Então, acho que esse conselho foi a cereja em cima do bolo, para a gente fechar essa conversa muito querida, que esclareceu muita dúvida. Ó, a Letícia está falando aqui, ela como professora, vê diversos pais e responsáveis assustados, pois eles não conheciam ainda a vida escolar do filho. Algumas vezes até descobriram dificuldades que necessitam de ajuda profissional. Isso é interessante, porque aí pode até chegar a um envolvimento psicológico, pode ter uma atenção mais detalhada para aquele estudante. Não só para mudar o que está sendo dentro de casa, mas também reflexos na escola, né, Vanessa? Sim, com certeza. Na verdade, a questão da pandemia trouxe a possibilidade de as pessoas se conhecerem melhor. E se conhecendo melhor, eu falo primeiro é o autoconhecimento. O autoconhecimento melhora o funcionamento. Então, as pessoas hoje estão tendo oportunidade de se conhecerem melhor, então aí é um mergulho muito profundo, mas também estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o outro, novamente, com suas facilidades, com suas potencialidades. Identificando isso, aí precisa realmente buscar um caminho. Esse caminho pode ser uma ajuda externa, esse caminho pode ser uma ajuda nesse mergulho do autoconhecimento, esse caminho pode ser uma investigação para tentar conhecer a real razão, a raiz daquela limitação, daquela dificuldade, e com certeza a linha de chegada de todos esses caminhos vai ser a melhora de uma relação, vai ser uma relação de melhor qualidade e de mais confiança entre os envolvidos. Muito bom.
Vanessa, quero agradecer sua participação, quero agradecer a presença da Letícia, Liliane, Mirella, todo mundo que está aqui presente, equipe do Brasília de Todos, um beijo especial para vocês. E Teuvina, tem até recado para você aqui, hein, Vanessa? Depois não deixa de ver aqui, não. Tá. Tem professores aqui conosco também, Priscila, todo esse pessoal que acompanhou a nossa live desde o comecinho. E esse papo incrível vai fechar o Papo Proativo de agosto, pessoal. Infelizmente, não teremos novos temas previstos para agora, mas agradeço demais a presença de todos os profissionais que passaram aqui. E, Vanessa, foi muito bom conversar com você, é muito bom ter essa visão ampla do ensino, porque como você está no dia a dia, a gente consegue ter uma coisa mais detalhada, mais íntima sobre o assunto, né? Então, espero que você tenha aproveitado também. Muito obrigada, viu? Se quiser deixar um beijo especial para quem está assistindo a gente também, fique à vontade. Eu quero agradecer, sim. Eu quero agradecer novamente o teu convite, a confiança. Eu quero agradecer todos que tiraram um tempinho para acompanhar a nossa live, todo mundo que escreveu recadinho, que nos prestigiou, que nos honrou com essa presença. Desejar saúde para todo mundo, saúde mental, saúde física, saúde na busca e que cada um se cuide, que cada um ame o outro, aproveite o momento, porque o amanhã realmente é um mistério. A vida é um sopro e a gente tem que dar muito valor nas coisas que tem, porque não temos o domínio do futuro. Então, o presente é um presente. Então, que cada um tenha a consciência do bem que pode fazer o outro e do mal também que pode fazer para poder freá-lo. Maravilha. O Ney entrou agora, o professor Ney. Ney, infelizmente, nossa live acabou, mas a gente vai deixar no perfil da Proativa. Quem está entrando agora no finalzinho pode acessar e pode ver também. Muito obrigada a todos e um bom restinho de semana para todo mundo. Beijão, Obrigada, Vanessa. boa noite. Um beijo, Boa noite. Gabriela. Obrigada.